Hoje nós vamos seguir a segunda parte de Apocalipse 14, a partir do versículo 8. Só lembrando que ontem nós vimos que o anjo saiu pregando o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Hoje nós vamos ver a sequência do que vem acontecendo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor ilumine o nosso compreender, o nosso entendimento e que as tuas palavras sejam lâmpada para os nossos caminhos. E que cada detalhe do que o apóstolo escreveu venha ao nosso entendimento para os dias de hoje e que venhamos esclarecer todas as dúvidas que há com respeito àquilo que vai acontecer. Em nome de Jesus. Então no versículo 8 diz, e o outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. O comentário do bispo diz o seguinte, caiu Babilônia. Este é o resultado da vitória alcançada pelo Cordeiro de Deus na cruz e que foi anunciada pelo anjo, ou seja, a queda da Babilônia mostra o fim do império político-econômico ligado à religião. Babilônia significa o cristianismo social, aparente e exteriorizado, comprometido com o poder político deste mundo e com a unificação de todas as religiões. A doutrina da Babilônia está em pleno funcionamento e é diabolicamente inspirada dentro dos princípios e das regras que interessam aos seus objetivos. O anjo anunciou exatamente o fim deste sistema maligno. Aqueles que quiserem escapar da destruição que virá sobre a Babilônia devem sair do meio dela e se entregar ao Senhor Jesus Cristo o quanto antes. Por isso, depois nós vamos ler Apocalipse 18:5, mas vamos conferir Jeremias 51:44. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Em Apocalipse 18:5, eu vou meditar, ele diz assim, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então quer dizer, o pecado ele também tem suas medidas, né? A pessoa vai pecando deliberadamente, vai fazendo o que é errado, e ela pensa assim, mas não houve nenhuma consequência, não aconteceu nada de errado. Mas é como uma torneira ligada ou pingando dentro de um balde. Ele aos poucos vai se enchendo, né? Aos poucos aquela água vai subindo o nível e quando menos se esperar ela entorna. Assim também é o pecado. A pessoa ela vai fazendo, vai cometendo as coisas erradas, sem perceber o nível do pecado dela vai subindo e vai chegar uma hora que não vai mais suportar. Assim é o que aconteceu com a Babilônia, né? Que levou tanta gente a pecar e tem levado até hoje. Ela está presente através da religião oficial. Então quer dizer, assim como o próprio profeta Jeremias, ele falou assim, sai dela. Assim nós temos que largar tudo que diz respeito às coisas do mundo e nos agarrar às coisas de Deus, da fé. 9. E seguimos o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O comentário do bispo diz o seguinte, se alguém adorar a besta, o terrível pecado da adoração da besta e da sua imagem trará a todos os seus seguidores a maldição do inferno, pois receberão a marca do diabo em sua mão ou na testa. Todos os que têm rejeitado a mensagem da cruz, que não têm renunciado a si mesmo e não têm praticado a palavra de Deus, terão também o mesmo destino. Há muitas pessoas que têm confessado a Jesus como Senhor e Salvador, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Ele.
frequentam uma igreja simplesmente pelos benefícios alcançados, mas quando as perseguições vêm, desanimam e não permanecem. Isso porque a aparente fé que demonstram ter é apenas superficial. Estes sofrerão a mesma condenação dos adoradores da besta e serão atormentados eternamente, caso não se arrependam. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Frequentar uma igreja apenas pelos seus benefícios é uma injustiça. Por isso que essas pessoas terminam por não dar ouvidos à mensagem da cruz, porque é a mensagem mais poderosa que há na Bíblia. O que o Senhor Jesus fez na cruz é incalculável. Foi o maior preço pago na cruz. E por isso que o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, não tema o outro ser humano que pode fazer mal sim ao seu corpo. Ele pode matar o seu corpo, mas ele não tem o poder de matar a sua alma. Já aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, que rejeitam o perdão de Deus, eles terminam rejeitando a salvação que Deus prometeu e deu a eles através do Senhor Jesus. E por consequência, essa pessoa para no inferno. Então, pode-se matar a alma. A alma ela é morta no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, quer dizer, o inferno, o lago de fogo e enxofre, não foi criado para o pecador. Não, claro que não. Foi criado sim para o diabo e seus demônios, mas para todos os que rejeitaram o perdão de Deus. Consegue imaginar? Às vezes a pessoa põe na cabeça que todo pecador vai para o inferno. Mentira. Não, o pecador não vai para o inferno. Vai quem rejeitou o perdão de Deus, porque Jesus morreu para nos perdoar. Seguindo agora para o 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Sabe, eu entendo também que aqui ele está falando sobre o inferno, né? Esse lago de fogo e enxofre, quer dizer, a pessoa vai estar consciente e o detalhe, ela não vai ter repouso. Às vezes a gente encontra na igreja pessoas que dizem assim, poxa, domingo de manhã ir para a igreja é tão cansativo, é o único dia que eu tenho para dormir e descansar. Então, ela quer repousar aqui, mas ela não está vendo que se ela morrer na condição em que ela está, ela não vai ter nenhum repouso para a vida toda. Ela nunca mais vai conseguir repousar, ela nunca mais vai conseguir ter paz. É o que aqui está dizendo nesse versículo 11. Quer dizer, quem é o adorador da besta? É aquele que recusou o perdão de Deus. É aquele que, na neutralidade dele, fez a sua escolha, seguir Satanás. Veja que tem dois lados. E não tem como você ficar no meio esperando decidir para que lado você vai seguir. Há dois lados. O lado de Jesus, aqueles que o seguem, que o aceitaram seu sacrifício e sacrificam. E o lado do diabo, os seus adoradores, que o seguem e fazem as suas vontades. Não, pastor, eu estou no meio, eu não me decidi, eu ainda não tomei as atitudes que eu tenho que tomar com relação a Deus, mas também não estou no lado do diabo. Não, essa neutralidade, você já fez a escolha ao lado do diabo, acabou. E não sou eu que estou falando não, isso é a Bíblia, porque não tem, o próprio Senhor Jesus ensinou. Não tem talvez, é sim, sim, não, não, e acabou. Seguindo para o 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então o segredo está na sua paciência, quer dizer, a sua perseverança em seguir Jesus, naqueles que guardam os seus mandamentos, guardam a palavra de Deus e seguem sempre em frente, e guarda a fé em Jesus, aquele que nos salvou. O 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Que perfeito esse versículo. Quer dizer, por exemplo, se uma pessoa foi fiel a Jesus hoje e ela morreu salva na salvação, ela confessava Jesus como Senhor,
Então quer dizer, ela morreu. Então feliz é ela que morreu, desde agora, morreu no Senhor Jesus, e que agora diz o Espírito que descanse dos seus trabalhos. De tudo que a pessoa fez aqui na terra, agora ela vai descansar. E agora suas obras o seguem, quer dizer, o seu testemunho vai ficar. Quantos testemunhos maravilhosos de homens e mulheres de Deus que estavam no nosso meio, mas que morreram na fé. Foram fiéis até o final. Então, as obras dele até hoje falam, né? Assim tem que ser nós. Por exemplo, Abraão morreu também, mas as obras dele continuam seguindo ele e também avivando a nossa fé até os dias de hoje. É a diferença que Deus quer fazer entre aquele que serve e aquele que não serve. Aí o comentário do bispo diz assim: bem-aventurados os mortos. Essa bem-aventurança pode ser aplicada a todas as pessoas que no decorrer dos séculos passaram para a eternidade crendo no Senhor Jesus. Contudo, no contexto desse versículo, o apóstolo se refere àqueles que gemeram e morreram durante a grande tribulação por causa da sua fé. O martírio deles terá sua compensação gloriosa, pois reinarão com o Senhor Jesus por 1000 anos aqui na terra. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A vida de muitos mártires não foi nada fácil, e não será e nunca será fácil a vida de seguir o Senhor Jesus, porque nós estaremos sempre sendo perseguidos pelos filhos das trevas. O diabo vai levantar os filhos dele para nos perseguir, mas cabe a nós nos mantermos firmes, termos a certeza, porque eles jamais poderão tocar naqueles que são de Deus. Quando eu digo isso, na alma, o próprio Senhor Jesus falou isso e eu li agora há pouco. O 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O comentário do bispo diz: semelhante ao Filho do Homem. Aquele que está assentado sobre a nuvem é o Senhor Jesus. O profeta Daniel fez alusão a ele e até o próprio Salvador se referiu a esse momento. Então, Daniel 7, 13 a 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha na nuvem do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Em Mateus 24:30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu quero contemplar esse dia chegar, vai ser mesmo glorioso, né? E aí, seguindo o texto, diz: afinal, quem mais poderia vir sobre as nuvens, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão? Só mesmo o Senhor Jesus Cristo, que é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, coroado com grande poder e glória, e que traz consigo a foice da justiça divina. A foice afiada, não para recolher os frutos, mas para ceifar o que não presta. Ela é o instrumento de juízo e da vingança divina contra o anticristo, contra a besta e contra todas as nações que preferiram desprezá-lo para seguir e adorar a besta. Com a foice do julgamento, ele limpará a terra e a preparará para o seu reinado de 1000 anos de paz e justiça com seus eleitos. Primeiro coroaram o Senhor Jesus com uma coroa de espinhos, mas aqui ele está coroado com uma coroa de ouro, quer dizer, veio para reinar. Agora ele veio para julgar, ele veio para ceifar, como essa foice, né? Veja que às vezes a pessoa ela faz tanta coisa errada e ela pensa, mas não há nenhuma consequência para a minha vida. De fato não há, mas a consequência vai vir no final.
você manteve-se fiel, firme com Jesus até o fim, vai valer a pena. No final você vai entender. No 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Aí o comentário do bispo diz: a terra foi cegada, agora começa a hora do juízo sobre a besta e os seus adoradores. O juízo, por tanto tempo adiado, não pode mais esperar. Afinal, a medida está cheia e a colheita está excessivamente madura. Esta ceifa de juízo engloba todas as catástrofes que acontecerão em breve sobre a terra, quando as taças da cólera de Deus serão derramadas. Se o apóstolo João disse que a foice será passada sobre a terra e que ela será ceifada, é porque a era da graça estará definitivamente concluída. O Senhor Jesus disse que a ceifa é o fim do mundo. Mateus 13:39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiros são os anjos. Se até aqui nós vimos tantas coisas acontecendo, imagina o que vamos ver a partir de agora. Se esse capítulo não coloca o temor de Deus em você, mais nada pode te ajudar. No 17, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Vindima os cachos da vinha. Essa vinha e sua consequência significa o terrível juízo de Deus sobre os povos no Armagedon. Esse evento ocorrerá fora da cidade de Jerusalém, ou seja, na planície do Megido, também conhecida de Vale de Josafá, onde depois da grande tribulação, multidões se ajuntaram para serem julgadas e punidas. Joel 3, 12 ao 17. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então, aqui a gente vê nitidamente que vale a pena ser fiel, né? Porque nessa batalha já há um ganhador. Não vai haver uma batalha e vai ser decidido quem vai ganhar. Essa batalha já está decidida e já sabemos quem vai ganhar ela. Por isso, estar do lado do Senhor Jesus é saber que você já venceu. Vamos seguir o texto. Este lugar se tornará o grande lagar da ira de Deus, pois ali haverá um cruel derramamento de sangue. Devemos interpretar esse acontecimento não apenas do ponto de vista espiritual, mas também literal. A medida de 1.600 estádios corresponde a aproximadamente 300 quilômetros. Isso mostra que a luta final dos povos no Armagedão ultrapassará o território de Israel. E talvez você se pergunte, mas os demônios vão estar ali presentes? Não esqueça que eles são espíritos. E para eles se manifestarem no mundo, eles precisam de corpos. Então ele vai usar o corpo das pessoas que vão estar aqui ainda no mundo para lutarem contra Deus. E seguindo o 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, quer dizer, essas pessoas,
elas vão terminar indo para o inferno, porque elas rejeitaram e ainda estavam lutando contra Deus. E quantos hoje, por exemplo, quando elas ouvem a palavra de Deus ou leem, e elas se deparam, por exemplo, com a mensagem do perdão, e elas rejeitam perdoar quem fez mal a elas, elas na verdade estão lutando contra Deus. Seguindo para o 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, aqui está o tamanho, né, da destruição, e eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estavam ali rejeitando o Senhor Jesus, mesmo diante de tantas evidências, de tantas provas. E aí a gente não precisa ir lá no futuro, é só olhar para o presente. Quantas pessoas hoje, mesmo ouvindo a palavra de Deus, continuam rejeitando a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje continuam ignorando as mensagens que Deus vem dando para ela? É o seu caso? Você pode se consertar agora mesmo, buscando a Deus e resolvendo, fazendo suas escolhas de buscá-lo de todo o seu coração, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem, fique com Jesus e mais. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você tem compartilhado. Não esquece não, tá? Deus abençoe.